Olá pessoal, tudo bem? Hoje iremos falar sobre a radiologia torácica e irei dividir esse tema em duas partes. Em todo o início de minhas aulas eu gosto de falar um pouco sobre os métodos de diagnóstico por imagem para análise de cada segmento. Neste caso, o tórax, dois importantes métodos de diagnóstico por imagem são utilizados. Dentre eles, a radiografia do tórax, que a gente viu que as incidências principais são o PA e o perfil, e a tomografia computadorizada do tórax. Cada um tem sua importância, né? A radiografia do tórax ela é feita em rotina. Como assim rotina? Quando o paciente vem a seu consultório, a emergência de um hospital com alguma doença, alguma queixa torácica, será realizada em primeira mão a radiografia devido ao custo baixo, devido existir em vários ambientes de trabalho, né? Ser fácil, muito fácil encontrado em qualquer cidade, desde as pequenas cidades, grandes cidades. Então, ela se torna um exame de rastreamento, né? Esse exame você vai solicitar, paciente estando normal, raio-x de tórax, você vai liberar para casa através de prescrevendo medicações, orientações, né? Caso tenha algum achado ou alguma dúvida, você queira complementar a radiografia, né? O exame ouro para avaliar o tórax, com certeza é a tomografia computadorizada, no qual a gente vê com excelência a parede torácica, o parênquima pulmonar e o mediastino. No trauma do tórax, primeiro a ser solicitado, como já falado, a radiografia, para a gente poder ver e descartar se tem alguma lesão torácica. Posteriormente, caso encontre alguma lesão, alguma coisa, você tem que avançar um pouco mais e solicitar uma tomografia para melhorar os achados de diagnóstico. Os achados no trauma torácico são eles: lesões no parênquima, né? As contusões pulmonares, a telectasia, lacerações, hematomas, fraturas de costelas, muito importante também avaliar, o pneumotórax, o pneumomediastino e derrame pleural. A contusão pulmonar, ela vem do trauma, né? Como a gente já viu, né? Um trauma na caixa torácica, ela vai produzir uma lesão, uma contusão no parênquima pulmonar, irá nos demonstrar na tomografia essas áreas hiperatenuantes, nesse caso, nessa região posterior bilateralmente, e nessa tomografia nas regiões anteriores. Outro achado muito importante é a telectasia. Na radiografia do tórax, essa aqui, a incidência PA, iremos ver uma imagem hipotransparente em forma de triângulo, com a base voltada para a região da parede torácica e seu ápice voltado para a região do hilo. Isso é uma imagem característica de uma telectasia do lobo médio. Na tomografia, nesse caso, uma tomografia computadorizada do tórax, no corte sagital, iremos demonstrar aqui, essa área hiperatenuante, que é nada menos do que o colapso, o colabamento do lobo médio. Fraturas, também muito importante.
Nesse caso, nessa radiografia do tórax, iremos ver porção posterior dessas costelas, né, desses arcos costais, essas pequenas fraturas, tá? Fraturas completas, né, em todas essas vértebras. Inclusive esse paciente, um paciente com pneumotórax, um pneumotórax, um dreno também no tórax esquerdo. Já nessa outra imagem, que é uma tomografia computadorizada do tórax, janela mediastino, no corte axial, a gente vê uma fratura numa costela, inclusive essa costela perfurou o parênquima e aqui a gente vê um hemotórax, né, o sangue desse trauma. As fraturas posteriormente, né, elas vão se consolidar, como nesse caso, nessa radiografia, elas estão consolidadas, formando o que chamamos de calo ósseo. Vemos que elas não estão bem alinhadas, né? Você vê essa porção mais baixa, essa porção mais alta, mas existe realmente a consolidação. Numa tomografia com reconstrução 3D, a gente vê a consolidação dos arcos posteriores do lado esquerdo. Pneumotórax, também um achado muito importante nos traumas, né? Na radiografia do tórax, a gente vai ver como a ausência da trama broncopulmonar, né? Essa hipertransparência do pulmão, e vemos que o pulmão, ou um segmento, está colabado. Olha só, o pulmão direito está aqui nessa região. Nesse caso, está desviado o mediastino à esquerda. Nessa outra radiografia, a gente vê também o pulmão reduzido, né, de tamanho, e essa área restante do tórax completamente preenchida por ar. Então, chamamos de pneumotórax. Pneumotórax na tomografia, né, tomografia computadorizada do tórax, corte axial, janela parênquima. A gente vê o parênquima pulmonar aqui, um pouco reduzido, e essa área, né, preta, que a gente chama de hipoatenuante, né, preenchendo o restante do hemitórax esquerdo. Já nessa outra tomografia, a gente vê que praticamente todo o hemitórax esquerdo está completamente preenchido por ar. Olha só, ar está todo preto, né, hiperatenuante, e a ausência do parênquima pulmonar. Olha aqui o parênquima pulmonar, né, presente no hemitórax direito e aqui ausente. E o pulmão está colabado e reduzido só a essa imagem. No pneumomediastino, como o nome já diz, ar no mediastino. No raio-x de tórax, o que a gente vê? A gente vê uma pequena linha, paralela à margem cardíaca, né? Nos dizendo que existe ar nessa região, que é o pericárdio, tem ar nessa região, está empurrando, né? Afastando da parede cardíaca. Já aqui, nesse corte axial, na tomografia, janelamento parênquima, a gente vê a traqueia, pretinha, e vê umas áreas hipoatenuantes, né, escuras, no mediastino, várias bolhas. Ok? Derrame pleural. Derrame pleural, muito visto, né? O conteúdo pode ser líquido, pode ser
conteúdo hemático também, sangue, né? Trauma. Na radiografia de tórax, a gente vê o velamento do seio costofrênico, olha só, seio costofrênico livre. E aqui, cadê o seio costofrênico direito? Não temos. Nós vemos um nível aqui, ó, líquido, pulmão, tá? Isso significa que existe um derrame pleural aqui, ocupando praticamente todo o terço inferior do lobo direito. Na tomografia do tórax, né, aqui já é um janelamento do mediastino, corte axial. A gente vê uma área aqui, ó, meia-lua, bilateralmente, com densidade de líquido, seria uma densidade próxima de zero, ou um pouco a mais, né, dependendo do conteúdo. E na região posterior. Por que posterior? Porque o paciente está deitado na maca da tomografia. Então, o líquido vai vir para a região posterior. Anomalias congênitas. Dentre as anomalias congênitas, podemos ver as hérnias diafragmáticas, os cistos, sequestro pulmonar e enfisema pulmonar. Hérnia diafragmática. O que é que acontece? Devido a uma fragilidade do diafragma, que a imagem está demonstrando, ocorre, né, a ruptura ou uma abertura do diafragma e as estruturas intra-abdominais vão para o hemitórax, né? Normalmente é do lado esquerdo, mas pode ser dos dois lados. Então, nesse raio-x de tórax de uma criança, né, a gente vê no hemitórax esquerdo essa região cheia de gás, né? A gente não vê o diafragma aqui e uma área entrando cheia de gás, como se fosse, não, sendo alças intestinais que entraram no hemitórax esquerdo. O pulmão esquerdo está aqui, ó, reduzido, comprimido, né? Nessa área aqui. E aqui são alças no hemitórax esquerdo. Herniação diafragmática. Na tomografia, nesse caso um corte coronal, a gente vê, ó, uma abertura, descontinuidade do diafragma. Então as estruturas, aqui principalmente estômago e alças, vão para o hemitórax esquerdo. Aqui demonstrando alças indo ao hemitórax esquerdo. Cistos, né? O cisto pulmonar, ele é visto no raio-x como áreas arredondadas hipertransparentes, certo? A gente vê, ó, ela é hipertransparente, mais escura, tá? E ao realizar uma tomografia, né, aqui janelamento parênquima, corte axial, notamos que existem áreas císticas de conteúdo de gás, né? Ar. Ó, o ar dentro de uma formação cística. Nesse caso, no lobo superior. Sequestro pulmonar. Sequestro pulmonar seria um tecido, né, pulmonar não funcional, que confunde muito com nódulos pulmonares. Tá? Nesse caso, nós temos uma tomografia computadorizada do tórax, um corte axial, né? Janelamento parênquima. Nós notamos que existe uma massa nessa região do lobo inferior esquerdo, né? No lobo inferior esquerdo existe essa massa e ao fazer um exame contrastado, nesse caso coronal, aquela massa que vimos, ela tem uma vascularização arterial vindo da
aorta, um ramo da aorta. Então, isso são as características do sequestro pulmonar. Enfisema lobar, né? Nós observamos no raio-x de tórax, no caso aqui, uma criança, a incidência é o AP, né? Uma hipertransparência nessa região do terço médio e superior do pulmão esquerdo. Ao realizar a tomografia do tórax, nesse caso aqui um corte axial, a gente vê uma hiperinsuflação do lobo superior esquerdo. Essa insuflação está até deslocando o mediastino contralateral, que seria para o lado direito. Nesse caso aqui, o corte coronal, a gente vê também essa hiperinsuflação. Está mais escuro porque tem mais ar, né, do que o lobo inferior. E aqui seria uma reconstrução. Doenças infecciosas também é um tema muito importante no tórax, né? As principais doenças são pneumonia lobar, que seria uma consolidação lobar, broncopneumonia, que são focos de consolidação, pneumonia intersticial, que tem um padrão reticular, retículo nodular, infecções miliares, são micronódulos difusos, no caso a tuberculose, e o abscesso pulmonar, que são algumas captações. Então, qual a diferença da broncopneumonia e da pneumonia lobar? A broncopneumonia é uma forma muito comum de pneumonia, certo? São comuns em crianças, iniciam na região central, certo? E causa consolidações periféricas. A pneumonia lobar tende a iniciar da periferia, né? E envolve somente um lobo. Eu vou exemplificar melhor com as imagens. Então está aqui uma imagem, né? A broncopneumonia, nesse caso, pegando o lobo médio e o lobo inferior, são pequenos focos de consolidações salteadas, certo? Ela pode ultrapassar, pode pegar vários lobos. Já a pneumonia lobar é uma consolidação difusa em um lobo, ok? Como a gente vê na radiografia e na tomografia. A consolidação é vista na radiografia, né, como uma imagem hipotransparente, né? Imagem hipotransparente, dependendo de sua localização, ela pode estar no lobo inferior, nesse caso, do hemitórax direito, inferior, médio ou superior. Já na tomografia, a gente vê também essa consolidação, essa área hiperatenuante, sem efeito de massa, né? Ele não tem efeito de massa. Aqui é simplesmente o preenchimento, né, dos alvéolos com secreção, que forma essa área hiperatenuante, com formação de broncograma aéreo. Nada mais é o bronco, tá aqui, né? Tem ar, o ar na tomografia é hiperatenuante, e adjacente, que seria os alvéolos, né, o parênquima pulmonar, está preenchido por secreção. Então ele se torna mais sólido, por isso o nome diz consolidação. Então, o broncograma aéreo, a gente vê essa areazinha preta, mais escura, dentro da consolidação. Outros exemplos de broncograma aéreo, né, que esse sinal do broncograma aéreo, o pacnomônio de pneumonia, né, se você tiver em dúvida se é um nódulo, por acaso, né, um nódulo, uma massa, e você vê um broncograma aéreo, isso aí é uma pneumonia. Sabendo que
pneumonia, não tem efeito em massa e tem broncograma aéreo, né? Já uma neoplasia, né, um nódulo, ele não vai ter o broncograma aéreo e vai ter o efeito de massa, né? Nesse caso, uma radiografia de tórax, né, aqui PA, perfil, a gente vai ver, ó, essas áreazinhas, tipo um canudo escuro, né, hipertransparente, preenchendo, né, adentrando, quer dizer, uma área de consolidação, certo? Esse aqui é o sinal do broncograma aéreo. Na tomografia, aqui, uma tomografia do tórax, corte axial, a gente vê essa área de consolidação aqui no pulmão esquerdo, no pulmão direito e o broncograma aéreo. Tá? Nada mais é que o brônquio com ar se contrastando com o parênquima consolidado, né? Cheio de secreção. Então, eu trouxe alguns exemplos de pneumonia, né, lobar, para que a gente possa localizar, né? Nesse caso, na radiografia do tórax, PA, a gente nota uma área hipotransparente no terço inferior do pulmão direito, sugerindo pneumonia. Nessa outra imagem, a gente vê praticamente todo o pulmão direito consolidado, né? E quando a gente vai para o perfil, para poder localizar, a gente vê que a consolidação está no lobo inferior direito. Essa outra imagem, né, o PA, a gente vê uma área de consolidação aqui no terço superior, médio superior do pulmão direito, com broncogramas aéreos, ó, viu os broncogramas aéreos que permeiam, e ao ver o perfil, a gente vê que ele está no lobo superior direito. Aqui outra radiografia, uma área de hipotransparência, né, no terço inferior do pulmão direito. Quando olhamos o perfil, a gente vê que ela está aqui no lobo médio, ok? Do pulmão direito. Aqui outra área de consolidação, né, no terço inferior do pulmão direito. E quando a gente vai olhar no perfil, confirmar realmente se está localizado no lobo inferior, a gente vê essa área de consolidação realmente está no lobo inferior direito. Outra imagem, né, o raio-x de tórax PA, a gente vê preenchendo praticamente todo o hemitórax esquerdo, né, com um broncograma aéreo praticamente em toda essa consolidação. E no perfil a gente vê que essa consolidação está no lobo superior esquerdo. Essa outra imagem, né, a gente vê uma área de consolidação aqui no terço médio inferior do pulmão esquerdo, e no perfil a gente vê que está na língula. A língula, que é um segmento do lobo superior do pulmão esquerdo. Nesta outra radiografia, a gente vê uma área hipotransparente no terço inferior do pulmão esquerdo, e ao verificar o perfil, notamos que a área está localizada no lobo inferior do pulmão esquerdo. A broncopneumonia, como falei anteriormente, a gente vê áreas pequenas, múltiplas, difusas em vários lobos, né, de consolidação, ó, vários pequenos consolidações difusas, nesse caso bilateral. Pneumonia intersticial, como já diz, a pneumonia no interstício.
O interstício ele vai estar espessado, né? Aqui, ó, essa área mais hiperatenuante, né? Ó, essas áreas mais hiperatenuantes são o interstício, que nesse caso da pneumonia ele espessa, um espessamento do interstício, ó. Então ele fica com esse padrão que a gente chama padrão em pavimentação em mosaico, certo? Nesse caso, nos dois pulmões, né, na base dos dois pulmões, aqui no lobo inferior e médio, né, do pulmão direito, inferior do esquerdo, a gente vê várias áreas de pneumonia intersticial, padrão pavimentação em mosaico. Nós temos também a tuberculose, né, bastante conhecida, é o famoso Mycobacterium tuberculosis ou bacilo de Koch. Tem dois tipos de infecção, né? Infecção primária e infecção secundárias. Na imagem a gente vai encontrar eles dessa seguinte forma. Essa infecção primária, quando é curada, a gente vê através de alguns complexo primário, que a gente chama, né? Os granulomas, algumas pessoas chamam, ou tuberculomas, que são pequenos nódulos calcificados, tá? Então, aqui nesse caso, aqui pequenos nódulos calcificados, que não tem nenhuma importância clínica. Na tomografia, a gente vê aqui, ó, pequenas áreas hiperatenuantes com densidades elevadas, né, densidade de cálcio. Também temos alguns linfonodos perilares calcificados. A forma miliar, que é uma disseminação hematogênica, né, ela é observada aqui na radiografia do tórax e aqui na tomografia do tórax, como micronódulos difusos e bilaterais. Isso aqui é a tuberculose miliar. Na tuberculose secundária, né, nesse caso a tuberculose ativa, a gente vê duas cavidades, né, cavernas, principalmente no lobo superior, aqui nesse caso bilateralmente, de paredes finas, né, sugerindo tuberculose pulmonar, nesse caso bilateral. E pós-cura, a gente observa que essas cavidades, né, cavernas, se tornam paredes espessadas no lobo superior, principalmente em pacientes pós-cura de tuberculose, que a gente chama de sequela, né? Às vezes tem uma deformidade do parênquima, né? Algumas estrias, algumas deformidades, principalmente no lobo superior, né? Esse pulmão passa a não funcionar mais, né? Porque ele fica todo fibrosado, várias áreas de fibrose. O abscesso, né, muito comum nas pneumonias, a gente vê uma área arredondada, né? O halo, que seria essa margem mais radiodensa. No seu centro, a gente vê um nível hidroaéreo, o que é ar, nesse caso aqui, ó, ar dentro do abscesso, né? Se fizer uma tomografia, a gente vai ver isso aí é um abscesso, paciente com um abscesso pulmonar. Pronto, pessoal, então ficamos por aqui. Espero que todos tenham gostado dessa primeira parte e que assistam a segunda parte para que aumente mais os seus conhecimentos. Muito obrigado.